A convidada na estreia desse podcast é uma mulher irrequieta, escritora talentosa, poeta sensível, cronista observadora, além de excepcional artista plástica. Para ela, o tempo parece não passar, pois sabe como ninguém aproveitar ao máximo o presente. Após se tornar de uma viagem deslumbrante pela Terra do Fogo na Argentina, batendo um papo comigo hoje numa conversa afiada, minha amiga Ludmila Saharovsky. Ludmila, tudo bem? Tudo bem, Fernando. Obrigado por estar participando do nosso primeiro encontro do Papo de Jacaré. Eu que agradeço você sempre abrindo espaços para mim nas suas iniciativas. Fico muito feliz. A gente vem nessa parceria há muito tempo, né? Não é uma amizade muito forte, né? Muito pessoal, mas é uma questão de uma parceria histórica, né? E a gente já trabalhou juntos, né? Não sei se você se lembra, mas você escreveu uma crônica para uma revista que eu lancei. Tá lembrado disso? Você escreveu a crônica final aqui do livro, certo? Sobre os extraterrestres. Exato. Né? Você também participou aqui do meu livro. Você escreveu a orelha do meu livro, né? Para quem não sabe, a orelha não é para marcar livro, certo? Não é para marcar livro, a orelha é para dar os dados do escritor, né? E a gente vem nessa parceria, né? Uma parceria quando a gente foi brigar pela construção, pela reforma do prédio do fórum, né? Foi uma briga em vão, né? Que a gente perdeu. E agora, mais uma vez, você é minha convidada no primeiro podcast, né? Do Papo de Jacaré. Eu acho que eu estou em débito com você. Imagine, a amizade não tem débito, só tem crédito. Ludmila, sei que você já falou muita coisa sobre sua família, né? Você tem muitos vídeos no YouTube falando da trajetória da sua família, desde a época dos seus avós. Isso remonta ao começo do século XX, né? Hoje tem muita gente que pensa em sair do Brasil e ir para a Europa, né? Mas eu queria que você contasse pra gente como é sair de Salzburg, na Áustria, e vir parar em Carapicuíba. Bom, para mim era tudo novo, era tudo amedrontador, não é? Porque a gente não sabia, na verdade, para onde nós iríamos. Ficamos muito tempo no campo de refugiados, onde eu nasci, aguardando um país que nos recebesse. Mas tinha dois senões. Tinha a minha idade, que teria alguém que fica tomando conta de mim, então seria uma mão de obra que seria desperdiçada. E tinha a tuberculose crônica do meu avô, adquirida ainda na Primeira Guerra Mundial. Então, vários países para onde nós tentamos emigrar nos recusaram. E aí, por fim, a gente já estava perdendo as esperanças de ter alguém que nos quisesse, veio a notícia de que nós iríamos para o Brasil. Não para o campo, porque os pais, a mãe ela tinha feito a faculdade de medicina, o pai tinha feito a faculdade de engenharia, então era uma mão de obra mais especializada da qual o Brasil estava precisando. E tem esse problema da minha certidão de nascimento, porque na verdade eu nasci em 48 e a minha certidão de nascimento é de 46, porque eu tinha que ter idade suficiente para não depender tanto ainda dos adultos. Então, às vezes as pessoas dizem, fica escondendo a idade, mas não, às vezes eu mesma tenho que pensar, fazer as contas, quantos anos eu tenho e agora são muitos, não é?
Mas assim, Carapicuíba foi uma descoberta de como nós imaginávamos que seria o Brasil, porque nós fomos alocados perto de uma aldeia indígena. Então era eu, branca, de tranças, com medo dos índios, dos índiozinhos também, a gente não se comunicava, não conversava. Aliás, eu fiquei muito tempo sem ter amigos por conta da comunicação. Mas assim, as memórias que eu tenho não são assim de um lugar paradisíaco. Nós ficamos perto de um matadouro, então eu via os bois irem para a matança e depois ouvia aquele barulho deles agonizando. Tinha um rio que passava próximo, então eu não podia sair de casa, que os pais tinham medo que eu pulasse na água e me afogasse. Eu lembro das ruas de barro e eu querendo brincar ali como os outros brincavam, chapinhando naquela lama, e também não podia. Então eu me senti bem mais presa do que eu estava no campo de refugiados, onde a gente pelo menos caminhava em meio à colônia russa, que era grande, que estava alocada nesse campo em Salzburgo. Então, mas para vocês pararem em Salzburgo, me parece que já tem uma história de seu avô, isso desde a época do Lenin, certo? Daí passa já para Stalin, que já é a Segunda Guerra, que pega os seus pais, seu pai, a sua mãe, né? Então, o meu avô, ele era oficial do exército russo, ele era oficial czarista. Quando começou a Revolução Bolchevique, todos os oficiais foram presos, foram mandados para prisões. Na época nem existiam lugares físicos para as prisões, eram cavadas umas valas onde eles ficavam jogados praticamente sem poder sentar, ficavam um ao lado do outro naquele frio. E eles conseguiram, porque os bolcheviques na época, eles precisavam muito de dinheiro para seguir com as ações deles, não é? Então, foi pago um resgate para que o avô pudesse ser liberado desse lugar onde ele estava preso. Só que eles receberam dinheiro pelo pagamento, e quando a minha avó foi buscá-lo, que já estavam prontos para emigrar, para ir para a Iugoslávia, para onde eles de fato foram, a avó foi estuprada por desses soldados aí. Então é uma história assim extremamente triste e pesada que eu carrego desde pequena, não é? Essa dor. E eles conseguiram fugir para a Iugoslávia, mas às custas da morte praticamente de metade da família paterna, porque minha mãe ainda não tinha entrado nessa história. E na Iugoslávia, então, o avô começou a trabalhar como fotógrafo, porque ele tinha feito a faculdade de teologia. Imagina, um oficial teólogo, não é? Era estranho, ele tinha uma alma assim extremamente criativa. Eu diria até que a avó era o general e ele era o comandado, não é? Ela que mandava na nossa família, era uma matriarca muito rígida, sempre foi. E a avó foi trabalhar numa fábrica de brinquedos, esses brinquedos de pano, não é? Assim, logo começou a Segunda Guerra, não é? E aí o avô, ele foi servir no exército alemão com a esperança de que os alemães ganhassem a guerra e eles pudessem voltar de novo para a pátria deles. Mas a história, você sabe que foi bem diferente, não é? E o encontro da mãe com o pai foi nesse campo de refugiados. Depois que terminou a guerra, o avô não poderia ser repatriado de forma alguma, ele seria executado. E a mãe, ela veio de Moscou, seguindo com o hospital com os doentes que foram sendo deixados conforme eles iam encontrando hospitais funcionando, os doentes iam deixados lá, e o trem no qual ela entrou ia para Salzburgo, como poderia ir para qualquer outro canto da Alemanha. E ela então desceu em Salzburgo, nesse campo de refugiados, para russos também. E aí começou a minha história realmente, porque aí eu fui feita nesse campo, com o casamento deles.
o seu pai e o seu avô lutaram na Segunda Guerra do lado dos alemães. Sim. E a sua mãe era russa. Imagine que Era família que era do outro formamos. lado, né? Russa e comunista. Agora me explica como é que, lutando em lados opostos, os dois acabaram se encontrando em Salzburg. O pai e o avô, eles se declararam de identidade indefinida. Então, como pessoas sem pátria, eles foram encaminhados, mais russos, mas sem pátria definida, eles foram encaminhados para esse campo de refugiados, porque, na verdade, a gente tem que voltar um pouco. Quando terminou a Segunda Guerra, havia tantos refugiados, tantas pessoas que não podiam mais voltar para suas pátrias, que foram feitos campos de refugiados que foram coordenados por 3 países, os ingleses, os franceses e os americanos. Nós ficamos no campo de refugiados coordenado pelos norte-americanos. Então, quando a mãe chegou, ela foi enviada também para esse campo por mero acaso. Sabe aquelas coisas, o destino? Não vai para esse, vai para aquele, porque talvez tenha mais russos ou porque talvez tenha mais lugar disponível, não é? E foi parar no barracão onde os meus avós e o meu pai estavam vivendo, porque não tinha casas, não é? Eram barracões separados por cortinas de tecido e cada família ocupava aquele seu espaço único, porque para dormir, porque tinha escolas, foram feitas escolas, tinha igreja ortodoxa nesse campo, tinha um lugar onde eram feitas as refeições, que era comunitário. Então, praticamente, você levava uma vida comunitária ali e só ia pro barracão depois para dormir ou para fazer as suas necessidades ou para conversar alguma coisa em particular que você não queria conversar lá em aberto, não é? E eles se apaixonaram. Você sabe como é a paixão? Você não vai perguntar qual é a tua crença, qual é a tua religião, qual é a tua identidade. Você olha no olho do outro, né? Tem alguma coisa ali que bate no teu coração, na tua alma. E assim foi, estava todo mundo naquela euforia, imagine, né? Os soldados na guerra, sem mulher, sem uma vida familiar. A mãe também, sem família, ela foi sozinha, a família dela toda tinha ficado no Cáucaso, não é? E por que ela foi sozinha? Porque ela foi convocada para trabalhar com amputação no campo de batalha, como ela já estava formada em medicina. Não é? Então não dava para levar mãe, irmã, pai, ninguém para esse trabalho. E os dois se apaixonaram, se casaram rapidamente, porque acho que a mãe chegou lá em maio, junho, novembro eles já estavam casados, já tinham separado com a cortininha um quarto para o jovem casal, não é? Mas a vida da mãe foi muito difícil. Primeiro porque ela não tinha religião. Segundo, porque ela foi doutrinada dentro da disciplina stalinista, não é? De ver o mundo, ter outra visão de mundo, que os avós tinham uma visão de mundo completamente diferente. Eu diria que a minha mãe, ela foi uma pessoa que teve uma vida assim infeliz, no sentido de que ela nunca conseguiu reencontrar a família. Ela foi batizada, mas ela não tinha essa fé que os pais que o pai e os avós tinham. E a vida da mãe com a minha avó, ela foi assim permeada por conflitos que não eram externados. Então a mãe guardava toda aquela situação para dentro dela. Ela era uma pessoa muito introvertida, ao contrário do meu pai, que era assim o rei das festas, que ele tocava balalaica, tocava guitarra, cantava, e a mãe sempre assim mais intimidada, mais quieta e sempre com cobranças, não é? Imagine você com 22, 23 anos sem acreditar em Deus e depois você ter que ser batizada para casar e ter que aprender toda aquela religião na qual você não acredita, não é? A mãe até
Até a morte dela, ela ainda tinha assim um pavor de morrer e ir para o inferno por conta dessa história de que ela não ia à missa, de que ela não tinha essa fé cega em Deus, não é? Foi complicada a vida da mãe. Então, desde Lenin até Stalin, morreram milhões de pessoas, Sim. né? Hoje ainda se fala muito do Holocausto, se fala muito de Hitler, né? E a gente vê a matança de Lenin e Stalin, e o maior de todos, né, foi o Mao Tse-tung na China. Sim. Né? Por que você acha que se prende tanto em falar, não querendo defender Hitler, mas porque se fala tanto de Hitler e esquece essa outra matança que teve? Me parece uma coisa ideológica, né? Eu tenho a impressão que foi porque a Rússia ela esteve sob a proteção da chamada cortina de ferro por muitos anos depois do final da guerra, não é? Então, a gente aqui no Ocidente, a gente pouco sabia do que se passava na Rússia, do que havia se passado, de como tinha sido essa revolução bolchevique, o que ela tinha levado, não é? Porque hoje ainda quando eu faço as minhas palestras, quando eu digo que os historiadores acham que foram mortos entre 16 milhões e 22 milhões de russos só por Stalin, só os que foram contrários ao regime, o pessoal dá risada, diz, tá brincando, imagine, morreu, isso aí foi o que morreu de russos durante a Segunda Guerra e a Revolução Bolchevique nesse intervalo grande. Mas não, a matança de Stalin começou no primeiro ano do governo dele, não é? Já foram formados os Gulag, para onde foram mandados todos os intelectuais, junto com bandidos, junto com prostitutas, junto com crianças que tinham perdido a família. Então foi uma miscelânea onde se passava frio, fome, se morria durante os trabalhos forçados, e no Ocidente ninguém ficava sabendo disso. E mesmo assim, o Stalin na Rússia era considerado o pai dos pobres, né? Pois é como o Perón, não é? É considerado, a Evita é considerada a mãe dos argentinos, como Mao Tse-tung é endeusado até hoje, então, vai entender. Toda essa história que você está contando, você nos brindou, né, com esse livro, né? Tempo Submerso, Isso. que essa aqui é a primeira edição, certo? E nessa aqui já é a segunda edição. Sim. Que deu mais uma ênfase para o nome do Stalin. Por que teve essa mudança de capa? Eu acho que foi por conta da programação visual que a nova editora me propôs. Ele disse que esse Tempo Submerso da primeira edição, ele estava assim pouco chamativa a capa para vendas. Então ele falou, nós temos que enfatizar que a matança de Stalin, que vocês realmente sobreviveram a tudo isso, e eu achei que a segunda capa ficou mais interessante, falando assim em termos comerciais. Uhum. Foi só por isso. Na dedicatória que você fez para mim, no livro, você se referiu assim, esse tempo que ainda me assombra. Sim. Né? Ele te assombra por aquele passado que você viveu ou por essa Rússia que parece que não muda, em plena guerra com a Ucrânia novamente, né? Ele me assombra porque eu acho que o ser humano não muda. Principalmente os governos que coordenam a nossa vida, parece que eles nunca vão a favor realmente do povo. Isso que me assombra, porque os governantes eles têm tudo em mãos para fazer com que o seu povo viva feliz e, no entanto, eles só pensam no proveito próprio que eles tiram do nosso trabalho. E para você escrever, reescrever essa sua história, né? Você fez uma viagem para os Gulags, né? Conta pra gente como é que foi isso. Nos Gulags aconteceu uma coisa... Conta pra mim, o que é Gulag? Gulag é uma empresa governamental de trabalhos forçados. São
Lager, como é que eu vou dizer o que é lager? É um espaço físico onde se concentra um certo número de pessoas com um fim específico. Lagerpark, onde eu nasci, era o lugar específico onde os russos ficaram aguardando a sua ida para outros países. E Gulag eram os espaços onde as pessoas eram, para onde as pessoas eram enviadas para trabalhar com turfa, para fazer trabalhos forçados, não é? E quando eu fui para lá, eles não me pediram a identidade, eu simplesmente cheguei com a Irina, que foi a moça que me recebeu, que me convidou para estar, para morar na casa com ela, eu não fui como turista. E ela foi para Solovki, Solovetsky Ostrova, foi onde foi instaurado o primeiro Gulag soviético, e é onde eu tinha notícia de que o meu avô tinha notícia de que a família dele tinha sido enviada, para onde a família dele tinha sido enviada. E foi assim, um acontecimento na minha vida. Primeiro porque eu fui para debaixo do Círculo Polar Ártico, ali onde o sol se põe e já nasce de novo. Tem as noites brancas, não é, que são tão conhecidas aqui em músicas e em filmes. Depois porque eu fui trabalhar com uma equipe de arqueólogos que estavam retirando as ossadas das pessoas que tinham sido executadas nesse arquipélago, não é? Então a gente escavava as ossadas durante o dia, que foi um trabalho assim para mim completamente desconhecido, aquela coisa de tirar o pó com um pincelzinho dos ossos, colocar os ossos todos espalhados num lugar para eles secarem, para depois serem identificados. E quando a gente acordava de manhã, esses ossos já tinham sumido e as escavações estavam todas fechadas novamente. Até que apareceu a polícia lá da KGB pedindo documentos de todo mundo. E eu, com meu passaporte brasileiro, né, me pegaram pelo culote aqui e disseram: o que você está fazendo aqui? Falei: eu vim para trabalhar aqui, para descobrir onde estão enterrados, onde foram executados os mortos da minha família. Eles falaram: com a permissão de quem? Eu falei: não sabia que precisava de permissão. Falou: aqui só russos têm, a esse espaço só russos que têm acesso. Então me tiraram de lá, me deixaram numa cidadezinha que tinha o quê? Solovki tem 300 habitantes, tem 300 lagos e 300 habitantes. Dizem que cada habitante é dono de um lago. E aí eu fiquei livre para fazer as entrevistas com os palovniks, que eram... como é que se diz as pessoas que vão, por exemplo, para Aparecida do Norte pagar para... Romeiros. Eu tive acesso aos romeiros que iam lá para conhecer o primeiro conjunto arquitetônico de catedrais que foi construído lá há séculos atrás. Então ali virou um lugar de peregrinação, não apenas para as pessoas que iam procurar os seus mortos e não os encontravam, porque não tinha lista de pessoas executadas, como ficou um lugar de peregrinação para as pessoas que iam professar sua fé, né? E com isso eu fiz muitos contatos, inclusive fiquei sabendo de um lugar perto de Moscou chamado Butovo, polígono de Butovo, para onde as pessoas de Moscou eram enviadas antes de irem para os gulags, não é? E ali eu terminei a minha viagem, que eu digo que eu fui para procurar 8 mortos e encontrei 350 mil, que é o que o governo soviético reconhece como realmente executados. E é bem interessante no livro que você conta que você sente essa memória dos mortos impregnadas, né? Eu me dei conta que a hora que você fala assim, que a memória não está no cérebro, né? A memória está no espaço. Eu não sei se isso é inconsciente coletivo, alguma coisa não. Isso, os campos acásticos, né? Que ele vem mostrar, não sei, eu começo a
a olhar esses fenômenos que a gente vê sobrenaturais, né, culturas espíritas, né, ou culturas afros, né, e dá a impressão que essa memória ela está andando e o nosso cérebro de alguma maneira se conecta. Alguma anteninha, não é parabólica? Então, eu achei bem forte isso, né? Você sentia mesmo Eu sentia o tempo todo, porque primeiro pela geografia do lugar, não é? Era um lugar onde não existia nenhum tipo de forma de você se locomover, que não fosse a pé, ou que não fosse de bicicleta, ou aquelas motocicletas que tem que a pessoa senta na lateral, não é? Então eu tinha que andar por aquele espaço todo a pé. Às vezes tinha dias que eu andava 16 quilômetros, 8 quilômetros para ir até o lugar que eu pretendia visitar, 8 quilômetros para voltar, fiz bolha nos meus pés, porque eu não imaginei que eu fosse caminhar tanto, então não levei sapatos adequados. E sempre sozinha, sempre com as pessoas assim, meio que me olhando, o que essa louca vai fazer, essa brasileira louca vai fazer agora lá nas lagoas, ou nos parques, ou pegando as pedras, né? Que as pedras ali, elas estão todas impregnadas por vibrações, e no museu elas estão impregnadas inclusive por sangue humano, não é? Então foi uma situação, foi uma viagem assim que me modificou em termos de crenças, em termos de valores, né? Seu avô era ortodoxo, né? Cristão ortodoxo, Sim, é isso, né? Ele foi nomeado padre ortodoxo, foi ordenado padre ortodoxo já aqui no Brasil. Então, essa religião, assim, ela é bem rígida, né? Muito. Eu não sei, eu acredito que ele tenha... muito rígida. E você hoje, depois de todas essas viagens, de ver toda essa questão, né? Como é que você encara essa questão de religião? Então, para mim foi muito difícil, porque eu fui criada dentro da religião ortodoxa, com todos os medos e todo o respeito, não é, aos santos, a Deus. E quando eu vi essa desgraceira toda, essa mortandade toda, eu falei, como assim, né? Um pai que não toma conta de tantos filhos que tiveram um fim tão trágico sem terem feito nenhum pecado, vamos dizer, não é? O único pecado deles foi ideológico, que eles não combinavam, não concordavam com um regime que foi instaurado na terra deles e pagaram por isso com a vida, não é? Então eu meio que me afastei das igrejas, das religiões, porque eu não consigo mais entender esse Deus que as religiões pregam, mas eu acredito em Deus, acredito que existe uma força que nos comanda, que coordena a nossa vida, e quem somos nós para saber dos seus desígnios, do porquê disso tudo acontecer. Mas eu tenho uma fé muito forte em Deus, em Nossa Senhora, nos santos, nos anjos da guarda, mas nos padres e nas religiões eu não consigo acreditar mais. Eu vejo que o seu avô, nessa questão de ser um teólogo, né, da teologia, ele pintava ícones. Sim. Certo? Me conta uma coisa, você começou primeiro pela arte plástica ou foi pela escrita, nessa área cultural? Eu comecei pela arte plástica. Ô Fernando, olha nós aqui de novo. Hoje eu vim te conhecer a sua casa. Mais uma vez, obrigado. Entra. Nossa, olhando a sua casa agora eu vejo que você é minimalista ao extremo, Sou. né? Minimalismo é o meu nome. Quanta obra de arte. Então, aqui na parede são todos os artistas vale-paraibanos aqui, é o Guimapã, são os primitivistas, é o Justino, aquela escultura lá é do Zé Demétrio. Zé Demétrio? O Zé Demétrio, aquele que fez as garças em Taubaté. Fez o Cristo fez aqui em Jacareí. Cristo aqui em Jacareí. Olha só. Isso é pedra? É pedra, né?
Isso aí é uma massa que ele inventou, que ele não dava receita para ninguém, que fica parecendo que é uma escultura em pedra, né? Aqui é da mulher dele, da Carolina, essas peças aqui em madeira maciça, não é? Inclusive nós temos no Museu de Jacareí também algumas peças dela. Bacana. Aqui, isso aqui é essa escultura aqui, sabe de quem é? Não? Do Mir Cambuzano. Olha só, do Mir. Eu trouxe um pedaço de pedra-sabão e ele aproveitou e fez essa cabeça aí. Eu não conhecia. Você conhecia as peças dele de Dom Quixote, né, de Durepox, mas ele esculpia muito bem. Fora São Francisco, que também está no hospital. São Francisco também é dele também, né? Mas tem muita coisa, né? Essa peça aqui também de pedra-sabão de um artista de Jacareí, o Cleuso. Fez umas peças lindas também, grandes, pequenas. Enfim, a minha casa é um mostruário do que nós temos de melhor aqui no Vale do Paraíba. E tem coisa de fora também. Como é que você chama essas bonequinhas? São as matrioshkas. Tem quadros seus também aqui, né? Tem aqueles 3 quadros que participaram da primeira mostra aqui de Jacareí, que foi sobre a poluição do Rio Paraíba. Esses 3 aqui. Essa peça ótica também é minha. Eu participei com ela no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Fui prêmio de aquisição, que elas eram em formato maior. Aqui o samovar. Samovar russo. Para que serve isso? Isso aí é para servir o chá. Você coloca a água quente aqui, que por essa torneirinha sai a água, e aqui você coloca um bulizinho com zavarca, que é a concentração do chá, que depois você vai variando, você quer mais forte, mais fraco com a água. Esse é de carvão ainda, hoje estão fazendo uns elétricos. Aqui você tem a sua árvore genealógica. A avó, o avô, eu com 15 anos, aqui o pai e a mãe, aqui o meu primeiro nu artístico, aqui eu com meu irmão, eu em Salzburg, no lager onde eu nasci. E essas fotos todas são do meu avô, que ele fazia as fotos artísticas, tinha o pai como modelo. Coloridas, as fotos antigamente eram só preta e branca, né? E ele fazia as fotos coloridas. É isso aí, a minha casa dizem que é cheia, mas é cheia de lembranças e cheia de mim. Tudo que eu gosto está aqui nela. Eu acompanhava o avô na busca de pranchas, porque os ícones são pintados em madeira, não são pintados em tela, não é? A preparação das pranchas, depois a preparação das tintas, depois a preparação dele espiritual para se tornar digno de poder, pelas mãos dele, sair o semblante de Jesus, não é? Então, a têmpera, não, eu aprendi a fazer muito cedo e já comecei a fazer os meus rabiscos também, não de ícones, mas de casinhas, de flores, de passarinhos, de paisagens. Então começou pelas artes plásticas. Eu entrei na área cultural depois que eu vim para Jacareí, porque eu me casei muito jovem, né, com 18 anos, então a minha vida em São Paulo era de estudos, mas de frequentar galerias de arte. E a escrita, ela caminhou junto, porque as minhas redações, elas sempre eram lidas pela professora, porque sempre eu tinha alguma novidade para contar, que as outras crianças não tinham esse imaginário tão cheio de histórias como era o meu, não é? Então eu lembro que, acho que com 9 ou 10 anos, o meu avô, ele escrevia olha, agora eu esqueci o nome, os sermões
para a paróquia. E eu vendo ele escrever os sermões, eu também comecei a escrever umas histórias da minha cabeça para poder acompanhá-lo, para poder estar junto dele sempre, ao lado dele, não é? E eu sei que eu escrevi uma história infantil, contando a minha própria história, mas em terceira pessoa, não em primeira pessoa. E hoje eu lamento imensamente ter dado fim nessas cadernetas, nesses cadernos, porque eu acho que eu teria uma inspiração agora para levar aquelas histórias adiante com a experiência de escrita que eu tenho. Mas assim, a arte, no geral, ela caminhou junto comigo. Tanto a literatura, tanto as histórias que me contavam, que depois eu comecei a ler, como as ilustrações que eu fazia, inclusive nos meus cadernos de escola. Então, eu imagino você, antes dos 18 anos, né, uma menina lá em São Paulo, branquinha, ruiva, de trancinha, né? Daí você vai contrariar aquele provérbio que você mesmo diz no seu livro, né? Que quem nasceu para lagartixa nunca chega a jacaré. Né? E você se tornou uma jacaré. Tanto que está no Papo de Jacaré hoje aqui comigo. Certo, como é que você veio parar em Jacareí? Eu conheci uma família russa recém-vinda da China, que era a Xênia, foi a Xênia Carderelli, com a dona Kátia, a mãe dela, que nós recebemos em nossa casa. E ela depois conheceu numa consulta médica que a Xênia precisou fazer, ela conheceu o Dr. Carlinhos Carderelli, casou-se com ele e nós nos tornamos meio que assim aparentados, não por sangue, mas por raça, pela religião também, porque eles eram extremamente religiosos. E aí a Xênia casou-se, mudou para Jacareí e eu comecei a vir nas férias para Jacareí e conheci então o Muxagata, que estava recém-vindo de uma pós-graduação que ele tinha feito na Alemanha, falando alemão, começou a bater altos papos com meus pais, eles o convidaram para vir para minha casa, para a gente confraternizar melhor, não é? E aí, de uma vez por mês, começou a ser de 15 em 15 dias, ele começou a vir uma vez por semana, até que me pediu em casamento, e em 6 meses também nós estávamos casados e eu estava em Jacareí. Assim foi. Em Jacareí foi em 65, você veio para cá? 65. Certo? E já dali já começou a transitar nessa área cultural aqui ou demorou um pouquinho? Porque você já teve 4 filhos, acho que rápido, um atrás, né? do outro, sim, foi. Então, aconteceu tudo assim de uma forma muito, muito tranquila, porque nós entramos para o Lions, porque a vida social aqui era o Trianon, era o clube de campo, era o Lions, era o Rotary e assim, eu tinha a idade das pessoas que estavam começando a trabalhar com teatro, que ainda estavam fazendo a escola normal, e eu já tinha filhos com a mesma idade deles, não é? E já tinha os amigos todos bem mais velhos do que eu. E aí eu recebi um convite para escrever sobre, acho que um aniversário cinquentenário, 60 anos do Lions, e eu escrevi um texto assim tão interessante que o Toninho Lorena, do Combate, perguntou se eu não gostaria de fazer coluna social para ele, de escrever sobre o que acontecia no Lions e tirar fotografia, enfim, fazer uma coluna social. Eu falei, olha, eu não tenho nenhum perfil de colunista social, inclusive eu não tenho nem esse vocabulário para descrever, não é, os acontecimentos sociais, mas se você quiser que eu escreva umas crônicas, eu posso mandar umas crônicas para você e você ver se vão ser do agrado dos seus leitores. E foi assim que eu comecei, escrevendo crônicas em 72 para o jornal. Então, mas a partir das crônicas, né, você entrou para muitas vertentes culturais. Nossa, deixa eu passar aqui na minha cabeça. Então,
eu comecei a trabalhar na cultura com o Antônio Nunes de Moraes, que nós todos jovens, né, na época, muito jovens, assim, os sonhos de tornar Jacareí uma cidade com uma cultura ativa e viva, nós começamos a pensar quantas coisas a gente poderia fazer, não é? Mas a gente precisava de verba. Então, a gente foi procurar o Toninho Nunes e propusemos para ele formar um grupo de cultura artística. E ele, mais que depressa, ele falou, não entendo nada de cultura, mas vocês vão ser muito bem-vindos, nos doou uma sala, nos cedeu uma sala, desculpe, nos cedeu uma sala. O seu Rubens Gula era diretor da Oca na época, fomos lá pedir mobília, tivemos uma sala muito chique, mobiliada com os sofás e as cadeiras da Oca. E a Eunice Rico, que foi minha querida, minha grande amiga, ela tomou, e mais velha e mais experiente, e já com passagem no teatro, e já com passagem na poesia que ela publicava também no Diário de Jacareí, ela se tornou a secretária de Cultura. Mas era uma secretária de Cultura que não havia uma secretaria de Cultura. A gente era a Secretaria de Educação e Cultura, e nós ali enfiados inventando eventos. Então fizemos muita coisa, mandamos os meninos para o Festival de Cinema, de Teatro de Cinema de Ouro Preto, a gente chegava no comércio, o pessoal já se escondia, porque já sabia que era para pedir, pedir dinheiro para a gente poder fazer os nossos eventos. Fizemos o Cinemão. O teatro assim teve um ressurgimento na época. O Cinemão, a gente passava filmes de arte à meia-noite, que o Máximo também nos cedeu um dia da semana para a gente fazer a sessão maldita à meia-noite. O Tião tinha o bar dele, não é? Beco. O Beco. E os festivais de música que estavam acontecendo naquela época, aconteciam os festivais de música em São Paulo, não é? Você teve uma música no FEMPO, não teve? Tive uma música premiada. Premiada, né? Premiada, ganhei. Foi com o Mir? O Mir Campuzano, né? foi. A gente fez assim um movimento tão forte, tão grande, que começaram a vir os jovens de São José dos Campos para cá. Então nós tivemos coluna em jornal, uma coluna jovem no jornal, que foi o Abraxas, não é? Que era um caderno cultural dentro do Jornal do Combate. Agora não sei se era do Combate ou se já era do Diário de Jacareí, que estou falando de quantos, 50 anos atrás, não é? Eu sei que a gente fez... e aí, olha o que aconteceu. A gente trouxe o Graça Mello para ser o diretor de cultura de Jacareí, o Graça Mello. Não é? Olha a nossa petulância e impertinência. Ele era sogro da Marília Pera. Aí a gente começou a trazer as peças de teatro que estavam em São Paulo para cá. Trouxemos As Desgraças de uma Criança, trouxeram Todo Mundo Nu, com a Cacilda Lanuza, imagine todo mundo nu, passando aqui em Jacareí, os homens de binóculo lá para enxergar melhor os nus artísticos em cena. Eu sei que trouxemos Plínio Marcos, trouxemos Vinícius de Moraes para show no Trianon. Eu sei que com essa nossa
alegria, com essa nossa disposição, com essa nossa energia, foi uma época dos anos 70 que nós revolucionamos Jacareí culturalmente. Isso foi sempre na administração do Toninho Nunes ou já foi no BSL também? Você atua na administração? A gente começou com o Toninho Nunes e depois o BSL meio que nos encampou, porque aí já começou a história de restauro do museu, de início do Museu de Antropologia, não é? Eu fui inclusive presidente dos amigos do Museu de Antropologia, era só pau em toda reunião, era só briga em toda reunião, e aí a gente meio que canalizou o nosso trabalho para a criação do Museu de Antropologia, que seria uma coisa física importante para Jacareí, e aconteceu. Nessa trajetória toda que você teve nessa parte cultural, eu sei que você recebeu vários prêmios, né? Mas tem uma honraria que você guarda com muito carinho, né? Foi o Troféu Nogueira da Gama, que ele é outorgado a uma única pessoa que se distingue, não é, na cultura. E eu recebi, foi o segundo Troféu Nogueira da Gama, foi recebido por mim. Guardo ele com muito carinho, vou mostrar ele para vocês. Aqui é o Troféu Nogueira da Gama, que eu estava comentando na nossa entrevista. Aqui é o Troféu Top Performance Mulheres de Sucesso, da revista Perfil Mulher, da Beni Lima, que eu gosto muito. Ali alguns outros prêmios que eu recebi, não dá para pôr tudo aqui porque é muita exposição de ego, então eu só coloquei eles aqui para vocês terem uma ideia. E essa daqui é um presente que eu recebi de uma amiga também, que ela mandou fazer eu. Não sei se parece. Você tem o nome de uma biblioteca aqui em Jacareí. Também. Olha só, quem tem o nome de uma biblioteca? Você sabe que quando a Teresa Porto Marques me procurou e disse, olha, a gente queria prestar homenagem a você, dando o nome da nossa biblioteca, eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que está próximo o meu desencarne? Porque eu só vejo pessoas sendo homenageadas pós-morte, né? E eu vou ser homenageada em vida, e fui. Biblioteca Ludmila Saharovsky. Mas o nome em uma biblioteca é maior que o título de cidadã jacarense que você recebeu? Eu não recebi título de cidadã jacarense. Eu nunca, assim, acho que as pessoas... O que eu posso falar para Jacareí? Mas você sabe que são vereadores. Que isso também não me incomoda, porque eu acho que eu faço não para receber títulos, eu faço porque faz parte da minha vida. Eu não saberia ser feliz se eu não vivesse a cultura. E na Academia de Letras, sua cadeira é? Você quer me deixar de saia justa, né? Eu fui convidada para participar da Academia de Letras, mas... eu não sei, eu tenho um pouquinho de... Eu não aceitei porque eu acho que eu não tenho uma obra assim tão importante que nem, por exemplo, o BSL, que é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, que assim é o nosso mestre querido, é uma pessoa que aqui em Jacareí eu acho que é um dos intelectuais que eu tenho a maior admiração, o maior carinho, a maior amizade, que tem tantos livros escritos, que pesquisou a história de Jacareí. Quem sou eu para entrar numa Academia de Letras de Jacareí? E depois, nessa área política ainda, depois de ter participado das administrações anteriores, do Toninho Nunes, do Beni, né? Pensa ainda em voltar? Que eu soube que teve um convite aí, né? Pois é. Eu acho, sabe, que assim, se eu for passar minha história a limpo, a fase mais triste, mais difícil, mais conturbada da minha vida foi quando eu presidi a Fundação Cultural de Jacareí. Eu entrei realmente assim nas vísceras
da política cultural e vi que tudo que é feito não é nada daquilo que eu acho que deveria ser feito, que eu gostaria de fazer, não é? E eu sofri muita pressão, sofri, assim, enfim, não vamos falar desse assunto, mas eu não pretendo nunca mais voltar a trabalhar no poder público de forma alguma. Mas se a gente não participa, como é que a gente muda, né? Então, mas eu acho que eu mudo trabalhando particularmente, por exemplo. A gente sabe que a cultura anda de muletas, não só em Jacareí, mas acho que no mundo inteiro. A ideologia entrou para fazer às vezes o que as escolas deveriam fazer, que é formar cidadãos para o mundo, não é? Então, como é que eu posso participar sem ter que me subjugar às leis que regem a cultura oficial? A gente criou um grupo de leitura. Nós já há 5 anos que nós trabalhamos com a sociedade literária, onde a gente lê os clássicos, discute os clássicos, se encontra na minha casa para discutir os clássicos. Agora a gente está pensando também em abranger as crianças, os adolescentes, nesse programa de leitura de clássicos também, clássicos infantis. Eu estou trabalhando agora na edição de livros russos para o português, estou traduzindo alguns livros clássicos russos para o português, que eu espero ter tempo ainda de editar. Para esse ano eu estou editando o meu primeiro livro, o meu primeiro conto infanto-juvenil, que está sendo... Estou trabalhando junto com o Nero de Deus, um artista muito louco, muito querido, muito talentoso. Ele está fazendo as ilustrações para mim. Então, eu acho que cada um atuando dentro da cultura, em sua comunidade, em sua casa, já presta um grande serviço, já faz grandes mudanças. Essa questão da mudança de Jacareí, a cara. Uma vez, uma entrevista na TV Câmara, me perguntaram assim, qual era a identidade de Jacareí. E eu fiquei assim, sem saber qual era a identidade de Jacareí, porque eu não sei. Ainda penso, né, que poderia puxar para uma coisa de música, que em Jacareí tem muita questão essa questão. Grandes artistas. Grandes artistas de música, né? Mas eu vejo assim. Quando a gente vê o Brasil comparado com uma parte do mundo ocidental, né? E em Jacareí, a gente muito comparado com São José dos Campos, que é uma outra realidade, né? A gente sabe que a gente tem tanto o Brasil quanto o Jacareí, a gente tem esse complexo de vira-lata. Eu não acho que o Brasil tenha complexo de vira-lata. A gente que viaja, assim, eu que já viajei praticamente por muitos lugares, a gente vê que o pessoal fala do Brasil assim como o paraíso na Terra, não é? Na Rússia, por exemplo, eles falam da Amazônia, eles chegaram para mim e falaram: ai, você tem aquele sabonete feito de rosas? Eu falei: que sabonete feito de rosas? Aí, não, você tem na sua bagagem, a gente viu no banheiro que você tem aquele sabonete, o Febo, né? Que eu acabei deixando lá. Então imagine, eles lá na Rússia sabiam que a gente tinha um sabonete feito de rosas, que eu aqui no Brasil usava o sabonete e não sabia do que ele era feito, não é? E assim, por exemplo, agora, né, em Ushuaia, o pessoal falou: ô, Brasil, e aí começa a falar Búzios, as praias, a Bahia, o carnaval. Eu acho que o Brasil ele ainda tem esse aspecto que nós não, por nós vivermos dentro dele, a gente às vezes não dá tanto valor, mas de uma terra que era uma terra de alegria, de felicidade, de pessoas. Mas esse complexo é nosso, né? Sim. Eles enxergam a gente de uma maneira. O problema é nosso aqui, né? Mas eu não tenho esse problema, não. E Jacareí também, eu penso que a identidade dela é histórica. Você vê Jacareí,
Ele foi a Atenas Paulista, ela foi a terra que teve o segundo ginásio do Brasil. O primeiro foi Pedro II, no Rio de Janeiro. O segundo foi aqui, o Nogueira da Gama. A gente pouco conhece a nossa própria história, a história jacareense, para se orgulhar dela. Mas quando a gente mergulha na história de Jacareí, a gente vê a importância que ela teve no Vale do Paraíba como se preserva muito pouco, né? Também. É uma pena. Uma pena, por isso que eu admiro tanto o Benedito Sérgio Lencioni, porque se não fosse ele, nem isso a gente saberia, nem esses valores históricos a gente teria resguardados, né? Vamos falar de livro agora, né? Eu imagino você vindo da Rússia para cá, não sabendo nada de português. Era um outro alfabeto, né? O cirílico. Cirílico. Como é que foi essa transição e como é que você conseguiu chegar nessa qualidade toda que você tem na escrita hoje? Olha, Fernando, não foi fácil. Não foi fácil porque eu fui alfabetizada no cirílico. Em casa, com meu avô, ele não falava nada em português, a gente só falava em russo. Quando eu entrei no primeiro ano do grupo escolar, eu ficava fazendo os arabescos porque eu não conseguia entender nada do que estava escrito ali na lousa, nada do que o professor falava. Eu e outras crianças na minha situação também, que eram migrantes, mas não russos, mas da Ucrânia, tinha muitos lituanos lá também, uma colônia lituana grande. A gente ficava ali completamente aéreos naquela aula, então o que a gente resolveu fazer? Fazer xixi no meio da aula, para ser retirado da sala de aula, ser mandado para casa, apanhar em casa, né? Voltar no dia seguinte, fazer xixi de novo, até que o padre, para a gente para alguém prestar atenção na gente, que a gente não tava inserido naquele contexto de forma alguma, não é? Até que um padre ortodoxo, o pessoal se queixando que as crianças iam para a escola e voltavam para casa molhadas, não é? Ele falou, algum problema essas crianças estão tendo. Então, o que ele fez? Ele organizou a colônia russa, que já estava há mais tempo lá, em Carapicuíba, para que nos desse aulas de português em russo, não é? Então, a gente ia na escola brasileira, voltava, ia para a igreja, e lá nós aprendíamos o alfabeto, aprendíamos a matemática explicada em russo, aprendíamos a história, a geografia, enfim, aquelas aulas básicas que a gente tinha no colégio. Mas eu falei com sotaque até terminar o meu primário e sofri muito bullying. Bullying não só da forma como eu me comunicava, porque as frases eram formadas de uma outra forma. O russo é uma língua que é conjugada, não é? É uma língua como o latim, tem as declinações, a declinada. Então, na minha cabeça, eu declinava o português também. Saiu uma coisa que nem eu entendia direito, nem ninguém entendia. E os apelidos, não é? Sacarrolha em vez de Sacarova, né? E todo mundo dava risada, eu dava risada também, não entendi. Lá de Minas, Sacarrolha. Lá de Minas, a Ludmilla era lá de Minas, tanto que eu inventei um heterônimo para mim. Eu era Maria Lúcia da Silva. Em todos os meus cadernos, até o quinto ano, até o curso de admissão, o pessoal me chamava de Lúcia. Os meus amigos de colégio até hoje me chamam de Lúcia, porque eu tinha, assim, complexo do meu nome, pronunciavam errado, riam de mim. Aí eu falei, bom, a única solução que eu tenho é começar a falar o português igual a eles ou melhor do que eles. E eu acho que eu consegui falar igual a todo mundo hoje, não é? Não se percebe um sotaque, eu acho, que na minha fala. Hoje percebe-se o sotaque no meu idioma russo, no português não. Mas você conseguiu atingir, conquistar a maestria na escrita, né? Quantos livros já lançados? Ou em coletâneas, ou solos? Eu acho que eu estou em 22.
por enquanto. E aqui são os livros, os meus livros publicados aqui. Aqui são as coletâneas, inclusive essas coletâneas da Paraíba fui eu que organizei, essas duas. Foram para Portugal, foram para todos os países que participaram de língua lusófona, países lusófonos. E esses são os meus solo. E aqui são os livros que eu faço para as crianças, fazer para as crianças no aniversário delas. Samizdat, feitos no computador. Eu estava revendo aí as minhas coletâneas, porque as coletâneas também, a maioria delas não foi essas coletâneas como estão fazendo hoje, que você paga e entra o seu texto, né? Foram coletâneas de prêmios que você participava e era classificada, então você não tinha que pagar pela tua inclusão na coletânea. E 5 livros meus solos, estou indo para o 6º agora. Nem vou te perguntar qual que é o preferido, que você vai falar assim, é como filho, né? A gente não tem preferido. Essa história eu já conheço. Não, eu gosto do meu livro de crônicas, porque assim, é um mostruário do que eu fiz desde 72 até hoje, que eu continuo como cronista de algumas revistas ainda. E alguns jornais que me pedem eventualmente. Quando você começou nessa questão de crônica, né? Tem uma passagem da sua vida, uma pessoa que você encontrou no Rio de Janeiro numa praça. Conta pra mim. Então, você vê como eu sou uma pessoa de sorte? Eu conheci tantas pessoas interessantes, importantes, que eu não posso me queixar da minha vida. Foi a Clarice Lispector. Eu acho que ela morreu acho que em 75, ou 76, não me recordo agora, e eu estava lá em 72, 73, fazendo um retiro sabático para descansar um pouco das crianças, e nessa época, no Rio de Janeiro, em cada esquina você tinha uma livraria imensa, daquelas assim que pegavam um quarteirão inteiro. E eu fiquei amiga de um livreiro que ficava perto do apartamento que nós tínhamos lá em Copacabana. E ele falou, olha, chegou o livro de uma escritora que você vai gostar. E eu comprei o livro da Clarice Lispector e sentei, fui caminhando pela praia até o Leme, de Copacabana até o Leme. Sentei num lugarzinho lá, num banco embaixo de uma sombra e comecei a ler. E eu vi que se aproximou uma outra pessoa, só tinha um banco, né, na sombra. Eu vim para o lado assim um pouco, ela sentou-se do meu lado e ficamos eu no livro e ela olhando para mim, lendo, não é? E aí eu comecei a ficar meio intimidada, né? Eu olhei assim para ela, né? Ela falou, está gostando da leitura? Eu falei, estou gostando demais da leitura. E por que você está gostando da leitura? Eu falei, eu queria escrever como ela. Eu acho que ela usa as palavras de uma forma inusitada, de uma forma nova, dando um novo sentido para as frases com as palavras que ela coloca. E aí ela falou, você gosta de leitura? Eu falei, eu gosto de ler. E eu escrevo também, eu escrevo crônicas para o jornal da minha cidade. Você escreve? Eu falei, por isso que eu gostaria de escrever assim como ela escreve. Eu falei, e a senhora? Ela falou, eu que escrevi esse livro. Aí eu desmontei, né? Falei, meu Deus do céu, eu fiquei muda, né? Hoje eu pedi para ela autografar, pelo menos, né? E ela falou assim, você precisa encontrar a sua linguagem, não tente escrever como ninguém, escreva como você. Levantou e foi embora. E eu fiquei ali, sentada, envergonhada de dizer que eu também escrevia. O que eu escrevia? E apesar da origem ser a mesma, né? Que a Clarice Lispector ucraniana, né? A escrita tem... E veio também de uma forma difícil para o Brasil. Veio bem antes, né? 1920, 21, uma coisa assim, né? A escrita é parecida, você acha? Olha, para eu te confessar, quando eu comecei a escrever,
eu lia alguma coisa da Clarice e falava, ai meu Deus, eu vou escrever sobre o mesmo tema, eu vou escrever usando algum termo que ela usa também, e eu comecei a imitá-la, não é? Mas depois desse encontro, eu comecei a ter a coragem de eu também usar as palavras num outro sentido, numa outra conotação mais literária, não é? Hoje eu acho que eu tenho meu próprio estilo. Se alguém pega um texto meu, eu fico muito feliz, porque eu já vi textos meus não assinados e o pessoal diz, ah, mas está com cara de ser texto da Ludmilla, então eu fico muito feliz, eu acho que eu consegui. E essa questão de livro no Brasil hoje é bem difícil Não fala. Lançar, editar, publicar. É muito difícil, muito difícil. Eu tenho esse livro meu de crônicas, ele foi feito pela LIC, não é? Que é uma... Eu acho que nunca deveriam terminar as LICs, esses programas nas cidades, porque é uma forma de você conseguir mostrar o teu trabalho, que muitas vezes você não tem um jornal para publicar, você não tem dinheiro para bancar uma edição, não é? E com as leis de incentivos à cultura, você mostra suas músicas, você mostra sua arte, você mostra sua literatura. Eu acho que isso é muito importante. E dos livros que são lançados atualmente, o que você me diz sobre qualidade? Muito livro de autoajuda que você vê nas livrarias. Pois é, eu acho assim que a literatura, ela perdeu primeiro o foco e depois ela perdeu a qualidade. Eu vejo, pelo menos pelos livros que a gente vê sendo distribuídos aí para garotada, livros infantis que não trabalham o imaginário de forma alguma, muito pelo contrário, embotam o imaginário das crianças. Eu vejo assim, os livros raríssimos autores nacionais conseguem chamar assim a minha atenção pela qualidade. Tá. E se você pudesse dar um conselho, né? Eu falei assim, eu como lido bem muito com essa questão de história, né? Meus livros mais que se restringem à história, né? Ou biografias, né? Você daria alguma sugestão para quem está começando a ler, ou jovens, ou quem quiser ler, né? Se você pega o Nelson Rodrigues, né? Ele falava assim, você tem que ler Dostoiévski, né? Você também acha que tem que partir para os clássicos, ou pode pegar uns 50 tons de cinza que já é um bom caminho? Eu acho que a primeira coisa que forma um bom escritor é ele ser um leitor assíduo, um leitor voraz, porque esses grandes mestres, eles descobriram o caminho das pedras, eles nos ensinam a fazer uma boa literatura. Eu não entendo por que as pessoas hoje, elas têm essa necessidade de dizer, nossa, eu publiquei as minhas coisas num livro. Para quem? Para quê? Que destino que esse livro terá daqui a 20, 30, 50 anos? Será que alguém vai se lembrar do que a gente escreveu? Eu acho que o que está se escrevendo hoje está se escrevendo com muito pouca qualidade. Eu fico com pena, porque eu não entendo como que uma pessoa pode escrever, uma pessoa que não gosta de ler pode escrever, uma pessoa que não lê escreve. O universo desse escritor fica muito limitado. Na hora que você fala assim em qualidade de escrita, né? A língua é viva. Sim. Né? Mas você já entrou nessa de usar pronome neutro? Já colocou um todes em algum... Pelo amor de Deus, eu acho que a gramática é o que sustenta a nacionalidade de um povo. Você se comunica na sua língua, você tem que se comunicar bem na sua língua para você exprimir os seus pensamentos, as suas ideias, a sua visão de mundo com qualidade
e exprimir exatamente da forma que você está vendo. Já é difícil você exprimir o que você vê em palavras, não é? Porque o sentimento é uma coisa muito difícil de expressar. Agora, todes, o que é isso? Para mim isso não existe. Eu nem vou entrar nessa discussão, porque para mim isso não existe. Tá. Essa sociedade literária que você tem? Sim, Entre livros, né? livros, Entre livros. Você tem que ajustar, Jack, né? As reuniões acontecem na sua casa e vocês discutem algum livro. Bacana a divisória aqui. Pois é, você sabe que isso aí é do Zé Demétrio também. Também? Ele trouxe os moldes e montou aqui em casa. Que chique, hein? Com essa massa secreta dele. Sua casa é uma verdadeira obra de arte mesmo. Esse é o Luke. Luke. Rapaz. Vai aparecer também ali. Faz um oi. Então, aqui é onde nós nos reunimos para as nossas leituras mensais. Essa mesa aí que depois a gente arruma de acordo com a temática, né? Eu vi as fotos nossa sociedade a mesa toda composta, né? De acordo com o livro que faz? De acordo com o livro, de acordo com o tema do livro. Muito então, bacana. Eu vou aproveitando meus espaços. O pessoal fala, você sente solidão? Como que eu vou sentir solidão? Não sinto solidão aqui. Muito bacana. Na verdade, nós começamos na Catioca, há 5 anos atrás. Aí veio a pandemia. Aí com a pandemia não se podia mais ter o café funcionando. Aí a Jussara falou, por que a gente não tenta fazer de uma forma virtual, que as pessoas leiam e a gente discuta pela internet, que é um mecanismo tão poderoso hoje em dia. E aí nós optamos por escolher livros de autores clássicos, de bons autores e pouco conhecidos nacionais. Agora estamos entrando também em livros filosóficos que falam sobre o porquê de se ler, qual a necessidade da leitura, como ela modifica o nosso interior, a nossa vida, a nossa visão de mundo. E a gente lê um livro clássico por mês, discutimos virtualmente esse livro. E para as pessoas que moram aqui no Vale do Paraíba, que moram em Jacareí, a gente faz uma reunião temática mensal. O que é essa reunião temática? Eu e a Jussara adoramos cozinhar, então a gente cozinha as comidas que são relatadas no livro, por exemplo, ou então a gente pesquisa as comidas da região onde se passa a história, ou quando não é uma história que fale de refeições, a gente pesquisa a origem do autor, de onde ele é, e a gente prepara um jantar com aquelas comidas daquela região ou descritas naquele livro. Para entrar essa sociedade, ela é aberta? Ela é aberta. Para os interessados? Basta dar um alôzinho para a gente, mandar o celular para a gente inserir no nosso grupo e gostar de ler e querer ler junto. Interessante. Vocês fazem concurso? Tem mensalidade? Tem rateio? Não tem nada, simplesmente o teu compromisso de ler o livro indicado e discuti-lo, um livro indicado por mês. Nós já temos 73 pessoas do Brasil inteiro e temos também gente de Portugal, temos um leitor no Japão, temos leitores na Espanha. Muita gente. Que lê em português. Ludmila, eu vejo que você tem, assim, você é uma referência na cidade. Será? Uma referência feminina ou feminista. Você tem essa pegada feminista? Não sou feminista. Eu sou feminina. Eu acho que as funções foram bem delimitadas quando Deus nos criou, homem e mulher. O homem para ser o caçador, para ser o batalhador, para ser o chefe da família, e a mulher para procriar, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa e para ser a sua companheira. Esse negócio de arrancar sutiã, de
de deixar pelo crescer porque acha bonito, desses balacobaco todo, eu não entendo, não gosto. Nessa parte de mulheres, eu não sei bem, mas você tem uma questão de círculo de mulheres, sagrado feminino, o que é isso? Ah, sim, por 15 anos. Então, a gente vê que as mulheres, no geral, nessa nossa geração, elas estão tão perdidas, porque é óbvio que a mulher hoje precisa trabalhar para ajudar na economia doméstica, é óbvio que ela continua tendo filhos, mesmo sem poder criá-los, mas aí tem que entregar para babás, ou tem que colocar em creches, e com isso as mulheres elas foram ficando assim, com alguns complexos e com algumas culpas que elas não tinham com quem conversar. Então, há 15 anos atrás, começaram os movimentos aqui de resgate do feminino, não do feminismo, do feminino, do sagrado feminino, do que é sagrado para você enquanto mulher, dos seus valores enquanto mulher e não enquanto pessoa da sociedade, enquanto você com você mesmo, né? E a gente começou a ver quantas mulheres assim tinham tantas dores por terem feito um aborto, pelo casamento não ter dado certo, por terem filhos que não conseguiram seguir um caminho de estudos, foram para as drogas, né? E elas não tinham com quem conversar sobre isso. Então começaram a nascer esses círculos de mulheres, inclusive eles foram coordenados por uma psicóloga psiquiatra nipo-japonesa, Jan Shinoda Bolen, que escreveu um livro interessantíssimo, que é o Milionésimo Círculo, onde ela diz o seguinte, que quanto mais círculos de mulheres que se acolhem, que trabalham juntas, que conversam sobre suas dores, que resgatam seus valores femininos abandonados e perdidos, quanto mais círculos desses se formam no mundo, tanto mais o nosso sagrado se fortalece. Então foi nesse esquema e nessa linha que eu trabalhei por 15 anos com círculos de mulheres aqui em Jacareí. E aquela questão também do bordado, das bordadeiras, bordado é arte ou é relaxamento? Né? Então, tinha homem também participando ou eram só mulheres? Tinha homens participando, mas não do nosso grupo, bordando por conta própria. Mas também foi um grupo que começou aqui, com a Nali Meira, começou em São José dos Campos também, no Parque Vicentina Aranha. Nós falamos dos bordados, olha aqui o tipo de bordado que a gente faz. Olha. Esse daqui é o tipo de trabalho que a gente faz né, no Vicentino Aranha, a supervisão da Rose Becker, minha amiga querida, que continua com os bordados, com as bordadeiras lá no parque. Eu é que saí. Olha, eu vou tentando guardar os nomes e os nomes não vêm à minha cabeça para citar. E no fim nós fizemos o grupo de bordados. Ele começou como uma atividade da Fundação Cultural lá no teatro, no Teatro Ariano Suassuna, e depois de um ano foi suspenso, não sei porquê também, acho que precisaram da sala, não sei por que motivo, e aí eu trouxe as bordadeiras para minha casa. Como eu tenho uma casa grande e tenho um estúdio que é independente da minha casa, a gente faz muitas atividades lá por essa comodidade de não interferir no meu trabalho doméstico, na minha vida doméstica, e ter um espaço onde a gente pode fazer essas coisas todas. E nós tivemos também esse grupo de bordados por 5 anos, coordenado pela Ana Limeira, aqui em Jacareí, que também terminou com a pandemia. Com a pandemia muita coisa se perdeu e não pôde mais ser refeito. Então, dentro dessa questão do feminino, né, você já passou por 3 casamentos.
Passei. Já fez bodas de ouro, como você disse. Se contar o tempo que eu fui casado com cada um dos meus parceiros, já daria mais de 50 anos. Tem 4 filhos, 4 netos. 4 filhos do primeiro casamento, os outros casamentos eu não tive filhos, 4 netos. Tá. Todos eles estão por perto? Todos eles são artistas também? Não, as únicas que estão mais próximas são as meninas. A Márcia, ela coordena a unidade de terapia intensiva do Hospital da Vila, em São José dos Campos, ela e o marido, o Dr. Rui. A Ludmila é TI, em Sorocaba, dá aula e agora está se formando em terapias interativas. E o Sérgio é TI também, ele está em Florianópolis, e o caçula, que é o Eric, é o que seguiu a carreira universitária, é professor catedrático na FURG, no Rio Grande do Sul agora. Eu achei engraçado que falou assim, até uma filha, eu estava fazendo uma pesquisa sobre você, você tem uma filha chamada Ludmila, né? Eu falo assim, que falta de imaginação desse povo, né? Você tem uma história bem interessante de Muxagata ir registrar as crianças. Pois é, o Muxagata ia registrar as crianças e registrava de acordo com a deliberação própria dele e da minha sogra, que achavam que eu só queria dar nome russo para as crianças, que eu não tinha nada que dar nome russo, tinha que dar nome brasileiro. E a Márcia era para ser Alexandra, como a minha avó, Alexandra, né? Virou Márcia Maria. Ela até hoje me cobra. Márcia Maria, mãe, pelo amor de Deus. A Ludmila nasceu na época daquele filme Dr. Zhivago, o tema de Larissa, não é? Falei, vamos chamá-la de Larissa. Voltou com o registro de Ludmila. Ludmila Júnior. O Sérgio, Antônio Sérgio. E o Eric foi o único que eu não deixei ele registrar. Falei, não, eu vou registrar, deixa passar o tempo certo aí que eu possa levantar e fazer o registro, porque eu quero que pelo menos um filho tenha o nome que eu escolhi, não é? Então... falando do seu último casamento com o Livi, né, que eu tive o prazer de conhecer, uma pessoa bem bacana, né? Fazendo um gancho aqui, esse nosso programa, o Papo de Jacaré, ele é patrocinado pela NET de Jacareí, né? Não sei se você tem a NET de Jacareí em casa, aqui nós temos a NET de Jacareí. Trabalhar com paixão, inovação e foco. Na NET Jacareí, entendemos que a sua jornada profissional merece uma conexão à altura. Seja você um empreendedor dedicado, um freelancer criativo ou um profissional multitarefa, a NET Jacareí é a escolha certa para quem busca uma internet que impulsiona o seu trabalho. Porque sabemos que o seu escritório não tem fronteiras, a NET Jacareí oferece uma conexão estável e eficiente, permitindo que você atinja seus objetivos sem preocupações. NET Jacareí, a melhor internet fibra da região, que conecta você ao sucesso, sem barreiras. Mas eu vejo que você usou a internet para recuperar o Livi, né? Conta aí a história também. O Livingston foi meu primeiro namorado. Eu tinha 13 anos, ele 15, nós estudávamos no Instituto de Educação Professor Alberto Conte, em Santo Amaro, que era um colégio na época conceituado, você tinha vestibularzinho para entrar nele. E nos separamos assim de uma forma meio trágica. Ele saiu para as férias e não voltou mais, porque a mãe dele faleceu nesse interim, muito jovem, ele tinha acho que 15 anos quando perdeu a mãe. E o pai colocou os meninos, então ele e os irmãos, num colégio interno em Minas. E a gente se despediu nas férias. Bom, eu vou passar as férias em Jacareí, você vai passar as férias em não sei aonde, né, em Santos, e acabou que a mãe dele faleceu e ele não voltou mais. E a gente se reencontrou pelo Orkut, quando começaram aquelas histórias de você encontrar os amigos das escolas, não é? Foi feita uma comunidade dos alunos do IEPAC, Instituto de Educação Professor Alberto Conte, a sigla era IEPAC. E aí o pessoal todo, e o Livingston? Eu falei, não sei, ou morreu ou mudou do Brasil, porque nunca mais eu soube dele.
E ele já estava me seguindo pelo blog que eu tenho, né? Ludmila Saharovsky, Espelho d'Água. Podem visitá-lo, que ele é bem interessante. E uma amiga em comum encontrou a mim, nos aproximou. Eu mandei um recado para ele, que eu gostaria de saber que homem que ele tinha se tornado, porque eu lembrava dele como garoto, não é? E não recebi resposta nenhuma. Falei, ih, eu acho que levou toco. Não foi muito legal. E aí o meu recado para ele tinha caído no spam. Aí nós nos encontramos na comunidade, começamos a conversar e reatamos essa relação. Fomos muito felizes por 15 anos. Ele faleceu agora na pandemia de Covid. Ludmila, até te perguntei isso antes, né? Porque a mulher não gosta de falar de idade, né? Mas eu acho incrível, né? Você não chegou aos 80 ainda, tá próximo, né? Vivi muitas décadas já. Tem muito projeto para frente ainda? Tenho. O que tá para vir aí? A idade não me incomoda absolutamente. Quando as pessoas me perguntam que idade eu tenho, eu acho até estranho, porque eu tenho a idade que eu tenho, eu sou quem eu sou, independente de ter que externar numericamente quantos anos eu tenho. Muitos projetos. A gente está pretendendo fazer esse trabalho com a literatura para os jovens, formar grupos de jovens para a gente orientar na leitura dos clássicos e dos bons livros infantis. Eu tenho uma tradução do Pushkin que eu fiz com um grande amigo, César. Eu mandei para ele as traduções livres e ele versificou. Então nós estamos com esse livro para ser publicado. Eu tenho esse projeto de publicar os livros infantis russos, traduzidos para o português, que são histórias muito interessantes. E para esse ano ainda eu acho que sai a Princesa de Longínqua, que eu ainda não sei se vai chamar-se Princesa de Longínqua ou Clara e o Vento. Ainda estou vendo que nome que eu vou dar para esse próximo livro, que vai ser infanto-juvenil. Mas tem uma atividade que você está esquecendo aí, né? Pegando um gancho, né? Seu avô foi ordenado padre em 1960. E eu soube que você celebrou um casamento recentemente, né? Tá virando você sabe uma celebrante, que foi uma atividade assim que foi muito prazerosa, porque foi um casal muito querido. A Ingrid e o Cristiano Jucadar, todo mundo conhece a família Jucadar, aquele advogado, não é? E a Ingrid Zanini, ela é do nosso grupo de leitores, e eles me convidaram para eu ser a celebrante do casamento. Eu falei, mas como? Eu não sei nem como começar, não é? Mas no fim eu acho que eu me saí muito bem, eles ficaram muito satisfeitos, eu também fiquei muito feliz, e foi uma experiência a mais na minha vida, mas não faço isso profissionalmente. Não aceita convites? Não aceito convites, foi só um presente mesmo para um casal muito querido. Então, Ludmila, a gente está encerrando aqui. A gente tem alguma coisa parecida, que é uma inquietude, né? A gente gosta de fazer muita coisa, né? Você muito mais do que eu, certo? E parece que tudo que a gente faz, assim, a gente acha pouco ainda. É verdade. Né? Eu não sei se isso, eu vi algo no seu livro também, né? A gente está querendo deixar uma marca, né, registrada, que a gente passou por aqui, né? Eu, por acaso, tenho um pouquinho de receio, né? Mas você também tem esse receio dessa nossa finitude? Não, sabe que é uma coisa que não me preocupa? Eu faço as coisas assim porque me dão prazer. As coisas que não me dão prazer eu realmente não faço. Se eu tento fazer com o máximo de qualidade que eu possa dar
para o que eu faço, né? Não digo que eu alcance a excelência, porque a excelência está muito longe ainda, né, para ser alcançada, mas eu faço o melhor dentro das minhas possibilidades. Se sobrar alguma coisa minha positiva para a história, muito bem. Se não sobrar, eu fui feliz, eu realizei tudo o que eu pretendia. Plantei muitas árvores, escrevi muitos livros, fiz muitas viagens, tenho 4 filhos maravilhosos, 4 netos dos quais eu me orgulho. Então, eu não passei nessa vida em vão, pelo menos na minha vida eu não passei em vão. Onde você tem aqueles ícones do seu avô? Os ícones do meu avô estão aqui. Esse aqui é um deles, esse é outro, e esses ícones eu guardo porque quando nós viemos para o Brasil a gente não tinha ícone nenhum. E aí o avô fazia os quiot é essa moldura que enquadra os ícones, e com as estampas que ele conseguiu algumas na igreja, ele fez os primeiros ícones nossos aqui no Brasil, antes de fazer as pinturas. E isso era pintado nas tintas com gema de ovo? Isso, é a têmpera, né, que eles dizem, gema de ovo e pigmento. E todos os ícones ortodoxos, eles têm esses quiotes, essas armações, porque quando termina a missa você beija o ícone que está exposto naquele dia. Então, para não manchar com batom, para não estragar a pintura, né, eles colocam esses vidros. Uma curiosidade que eu tenho, né? Você no livro, você contava. Isso te remete à infância, né? Esses ícones, né? E você fala que você recordava das canções do folclore russo, canções infantis. Canções de ninar. E você não vai mandar eu cantar. Uma palhinha só. uma que você lembra. Então deixa eu ver, vou cantar a Katyusha, que acho que é uma das canções mais conhecidas. Desculpem os desafinos. Расцветали яблони и груши, наплыли туманы на реку. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Obrigado. Eu sou muito sincero. Obrigado. Как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.